Timóteo, o capítulo 4 e o versículo 12. Hoje vamos estudar a 28ª lição desta maravilhosa epístola. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar. Pai eterno, no grande, santo e poderoso nome do teu Filho Jesus, nós nos reunimos mais uma vez em torno do teu nome, em torno de ti mesmo, clamando por tua misericórdia, e que teu Espírito Santo venha conduzir esta reunião debaixo do teu santo governo, que tu possas triunfar sobre nossas vidas. Pedimos que a tua santa, poderosa e bendita mão nos guie, porque nós necessitamos da tua grandiosa ajuda. Te pedimos, Senhor, mais uma vez, venha sobre nós através da tua palavra. Derrame o teu falar sobre nós. Renova-nos, cura-nos, restaura-nos, aviva o nosso coração, desperta-nos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, nós vamos à segunda lição, ou a segunda parte, segunda parte dos princípios fundamentais para uma vida piedosa. Já vimos a primeira palavra na última reunião que tivemos. Vamos avançar um pouco mais. Aqui, eu creio que todos vocês que estão estudando sistematicamente esse assunto, puderam ver que o tema de Paulo aqui é piedade. O que é piedade? Piedade é uma palavra que no Novo Testamento define a nossa vida relacional com Deus. Não podemos examinar essa palavra à luz de um dicionário qualquer. Nós temos que estudar essa palavra à luz da Bíblia, porque ela está exposta para nós aqui dentro de um contexto bíblico. Então Paulo ele vem tratando nos primeiros versículos algo muito sério. Algo muito sério. Primeiro ele diz que o Espírito urgentemente, expressamente, ele afirma de maneira categórica que nesses últimos dias, e essa frase, ela tem uma conotação singular, porque se refere especialmente ao tempo que nós estamos vivendo. Alguns apostatarão, isto é, desviarão. Aqui o sentido é de abandonar, desprezar, apostatarão da fé, por darem ouvidos a ensinos de demônios. Imagine, irmãos, ensinos de demônios, aonde ele faz referência a esses ensinos de demônios? Na própria vida da igreja. Aí você nota essa característica peculiar de Paulo, é uma característica paradoxal, onde ele coloca uma questão negativa e depois ele aponta o caminho, a questão positiva. Então esse é o ponto negativo. Aí depois você vai ver que ele introduz o assunto da piedade. Mais embaixo, aí no versículo 7, 8, ele vai colocar o assunto da piedade. Por isso, observar esses detalhes é muito importante para você compreender não a letra, mas o espírito da palavra. O que realmente o Espírito está comunicando. Porque nós corremos o grande risco de lermos a Bíblia e encontrarmos apenas letra. O objetivo do Espírito Santo é nos levar ao espírito da palavra, não a palavra no seu sentido literário, mas o espírito, a vida dela. Porque este livro, ele é diferente de todos os livros. Porque todo livro que você lê, você apenas vai encontrar letras.
Este livro, você toca na letra, mas o objetivo é levar você à vida do Espírito. Você toca neste livro, mas o objetivo dele é te levar à vida. Então, é uma palavra viva. Queridos, e quando Paulo está falando dessa questão da vida piedosa, ele usa mais um paradoxo aqui. Ele vai fazer analogia entre a piedade, a vida piedosa e o cuidado do corpo, exercício físico. Ele não diz, ele não coloca aqui de maneira radical que o exercício físico não tem nenhum proveito. Ele diz que é de pouco proveito. Por quê? Naquele tempo era comum, tanto na questão dos gregos, os gregos tinham uma filosofia assim, corpo são, mente sã. Mas também tinham ascetas, que se preocupavam muito com a questão do corpo, com a saúde do corpo. Eles faziam aqueles exercícios mentais para poder aprimorar a saúde e o bem-estar. Então, nós temos aqui todo esse pano de fundo, porque era comum as pessoas naquele tempo darem muito valor aos seus corpos, à força, aos exercícios físicos. Ele diz que isso tem pouco proveito. Por quê? Porque só diz respeito a esta vida. A piedade não. A piedade é um caminho para a eternidade. Não só nesta vida, mas também a vindoura. Aí agora, depois de toda esta parafrase aqui, você vai no versículo 12, que é o texto em questão. Aí ele vai dizer que para nós, algo muito especial, ninguém despreze a tua mocidade. Aí veja bem, torna-te padrão, torna-te um exemplo, um modelo para os fiéis. Primeiro, na palavra, já vimos isto. Depois, na conduta, no modo de vida. Depois, no amor, tudo isso nós já vimos. Hoje nós vamos estudar sobre a fé. Torna-te um padrão para os fiéis na fé. Amados, irmãos e irmãs, se vocês forem cuidadosos, atenciosos, na leitura desta primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, eu gostaria de citar alguns textos, só para que vocês percebam a ênfase que Paulo dá sobre a fé. Nesta primeira carta, é muito distinto isso. A maneira como ele trata a questão da fé é algo muito especial. Você não vai ver isso com grande ênfase na segunda carta, mas nessa primeira carta, observe as frases, aonde está a palavra fé. Anote aí. Versículo 5 do capítulo 1, ele fala da fé sem hipocrisia. A fé sem hipocrisia. O versículo 19, ainda do capítulo 1, ele fala que alguns naufragarão na fé, ou naufragar na fé. Aí, e tem uma frase antes, ele diz, mantendo a fé. Aí no final do versículo 19, ele diz, naufragar na fé. Então, por favor, vamos voltar. Ele diz que primeiro, a fé, ela não pode ser fingida. Ela tem que ser autêntica. Versículo 19, ainda do capítulo 1, ele diz, nós temos que manter a fé. Aí na parte final do versículo, aí se encontra a frase, naufragar na fé. Isto é, se você não manter a fé, você vai naufragar na fé. Ainda, por favor, capítulo 3, versículo 9, tem uma frase muito importante. Ele diz, conservando o mistério da fé. Conservando o mistério da fé. São frases muito importantes. Perceba, irmãos, algo aqui, ele não coloca a fé de maneira isolada nos textos. Sempre vai ter uma frase em torno da palavra fé. Isso é muito sugestivo. Versículo 19 do capítulo 3, dá uma olhada aí. Ele vai falar da intrepidez da fé. A fé, ela tem esse caráter de ousadia, porque uma pessoa que tem fé, um cristão que sabe o que é fé, ele não é tímido, ele é ousado. Mais ainda, aí tem esse capítulo 4, versículo 1, onde ele fala que alguns apostatarão da fé. Ainda, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, esse ponto aqui é importante. Capítulo 6, versículo 10, ele diz que alguns desviaram da fé. Veja que eu estou apenas citando as frases
dentro dos textos, desviaram da fé. Versículo 12, ele diz, combate o bom combate da fé. É a primeira frase desse versículo. E versículo 21 ainda do capítulo 6, novamente ele vai dizer, desviaram da fé. Por que eu estou fazendo toda esta exposição aqui de 1 Timóteo? Para que venhamos todos nós notar a singularidade que Paulo dá a este termo nesta primeira carta. Então, quando ele diz para Timóteo, torna-te padrão dos fiéis na fé, isto é, Timóteo, seja um modelo de um homem de fé. E o que é ser um modelo de um homem de fé? O que é ser um homem de fé? O que é ser uma mulher de fé? Irmãos, irmãs, antes que avancemos para responder a essas perguntas, vamos, de maneira hermenêutica, sistemática, olhar esta advertência que nós encontramos aqui, especialmente no capítulo 4, capítulo 6, para que nós avancemos. Vamos ver esse aspecto que eu quero chamar aqui de aspecto negativo, para que depois nós possamos encontrar as aplicações dos aspectos positivos. Então veja, no capítulo 4, vê se você consegue juntar essas duas coisas. No versículo 1, o que ele diz? Que alguns apostatarão da fé. E no versículo 12, torna-te padrão dos fiéis na fé. Vê se você consegue enxergar isso. Vê se você consegue juntar esses dois textos. E ainda adicione o capítulo 6, versículo 10, onde ele diz, desviaram da fé. Se você traduzir do original, essa palavra desviaram, aí do versículo 10, do capítulo 6 de 1 Timóteo, sabe qual é o significado dessa palavra? Perder-se no caminho. Alguns se perderão na jornada da fé, porque a nossa vida cristã é uma jornada espiritual. E como que nós podemos denominar esta jornada espiritual? O caminho da fé. Irmãos, irmãs, esta palavra fé é, por experiência, por prática, a palavra mais importante da nossa vida cristã. Você vai dizer, irmão, não concordo. Eu penso que a palavra amor é a palavra no sentido prático mais importante. Você consegue amar, espiritualmente falando, sem fé? Porque a fé, ela substantifica todas as realidades espirituais. Como que você vai dizer que ama a Deus se você não tem fé? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Com amor sozinho, você não agrada a Deus. Primeiro tem que ter fé para ter o amor. Está vendo, irmãos? Porque a fé substantifica a realidade do amor no nosso coração. A fé, e sem a fé, por que não colocar assim? Sem a fé, não tem amor. Da nossa parte, irmãos, nós precisamos compreender o que é fé. Efésios 2,8 diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Aí tem uma frase logo em seguida que diz assim, isto não vem de vós. Essa frase, isto não vem de vós. Essa pequenininha palavra, isto, aí no texto, quando você traduz do original, indica que nem a graça e nem a fé vem de nós, é dom de Deus. A graça e a fé não vem de nós, é dom de Deus. O escritor aos Hebreus diz que o nosso Senhor Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé não tem origem na nossa psique. Você sabe que existem estudos científicos que tentam provar que a fé, eles chamam de fé religiosa, é produto da mente do homem. Irmãos, irmãs, se isto for de maneira científica, comprovada, a vida cristã acabou. Se realmente esse tratado for verdade mesmo, se for provado que a fé é uma substância da mente do homem,
Compreende? Tudo está perdido. Mas graças a Deus que tem esse texto, lá de Efésios 2,8, isto não vem de vós, não vem da mente, não vem de nós, é dom de Deus. Da mesma forma que a graça é um dom de Deus, a fé também é. E a nossa fé tem uma origem, ela tem um autor. O autor da nossa fé é o Senhor Jesus. Aquele que foi lá na cruz e se entregou totalmente ao Pai. Ele foi aquele que creu que somente o Pai poderia ressuscitá-lo na morte. Quando ele entregou o seu espírito, naquele momento, ele colocou a fé no ponto mais elevado, ele exaltou a fé. E agora, quando ele ressuscitou, ele se tornou o mais elevado dom divino para nós. Desde aquela obra de cruz, quando ele entrega a sua vida na morte, ressurreição, a sua entronização e a sua glorificação constitui o fundamento para a nossa fé. Está vendo, irmãos? Que maravilha tudo isso. Então você entende o que é fé. Essa palavra é muito rica. Então, do ponto de vista da experiência, do ponto de vista da prática cristã, nós não temos uma palavra que possa ser mais importante para nós, porque não existe experiência cristã sem fé. Não existe vida cristã prática sem fé. Vida cristã sem fé é religiosidade. O que torna a vida cristã uma realidade espiritual é a fé. O que traz sentido à nossa vida espiritual é a fé. O que substantifica e magnifica e glorifica tudo que Cristo fez em nós é a fé. Pensa, reflita sobre o valor desta palavra. E quando você ler esses textos, imagine, irmãos, considere o grande significado, quando ele diz, alguns apostatarão da fé. Alguns abandonarão a fé. Perder a fé. Perder a fé é perder a realidade espiritual. É o passo mais profundo da degradação. É o passo mais profundo da queda. É quando se perde a fé, se apostata da fé, se desvia da fé. Não há uma descrição mais terrível da degradação, quando a Bíblia diz, alguns apostatarão da fé, desviaram da fé. Então este é o ponto que eu quero colocar para vocês aqui, porque, irmãos, há um texto em 2 Coríntios 5, onde diz, 5, 7, se eu não estou enganado, alguém pode me ajudar, onde diz que nós não andamos por vista, andamos por fé. A nossa jornada, o nosso caminhar, toda a nossa vida é por fé. Agora, quero colocar um texto para que a gente veja o aspecto positivo, onde venhamos ganhar mais na aplicação. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, para que entendamos esta grande mensagem de Paulo, esta exortação, este encorajamento de Paulo. Torna-te padrão dos fiéis. Agora, estamos estudando na fé. Hebreus 11, 6, ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você puder sublinhar esta frase, faça isto. Porque ela é um fundamento. Sem fé, eu não disse sem amor, sem fé. Você pode dizer, eu tenho amor a Deus, mas como que é a sua fé? Não existe amor a Deus sem a fé. A fé é a base para todas as manifestações do nosso relacionamento espiritual com Deus. O nosso amor tem sua base na fé. No que diz respeito à experiência cristã em todas as suas esferas, em todos os seus aspectos, o fundamento é a fé. Então, veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Interessante que essa palavra existe, a tradução dela no original está assim, aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Está só assim, creia que Ele é.
Ele é o quê? Ele é. Deus é Deus. Não tem como você querer explicar pela mente intelectual Deus. Deus é. Ele é o que Ele é. Ele disse, eu sou o que sou. Então, não tem como explicar Deus, não tem como explicar Deus. Então, como que eu posso entender Deus? Então, você não adianta querer fazer um tratado sobre Deus. Você quer alguma explicação sobre Deus? Creia nele. Só isso. Esse é o problema científico, irmãos. É porque a ciência não consegue entender Deus. Porque eles querem explicar Deus. Deus é inexplicável. Ele é insondável, indissecável. Como que um Deus que não se pode explicar com a mente, não se pode entender Ele com a mera razão, como que então essa mente natural poderá entender Ele? Essa mente natural não entende Ele, não compreende Ele, porque Ele está além da física. Compreende? Ele está além da física. A única forma de você entender Deus é creia nele. Só isso. Creia nele. Esse texto, irmãos, confesso para vocês, esse texto, ele é impressionante. Você sabe que esse capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é o mais profundo, o mais precioso tratado doutrinário acerca da fé? Não existe nada escrito ainda. E também nunca haverá. Estamos aí há 2000 anos de teologia bíblica, de escritos teológicos, cristãos. Milhares de escritores já escreveram sobre esse assunto. Mas em um capítulo só, nós temos, escute, em um capítulo só, nós temos o mais profundo tratado acerca da doutrina da fé. Então, às vezes, se lê tanto sobre fé, lê só esse capítulo. Veja que esse versículo aqui já diz tudo. Aqueles que aproximam de Deus, creia que Deus é. Aí aqui a mente humana trava. Aí a pergunta é o quê? Ele é Deus. E volte lá para o capítulo 1 de Gênesis, desde o primeiro versículo, você vai encontrar a resposta sobre Deus é. Ele é o quê? Ele é Deus. Aí, irmãos, mente natural não consegue entrar. Aí começa a tentar explicar o inexplicável. Porque a primeira coisa que você aprende sobre Deus é que Ele é relacional. E Ele só se revela para aqueles que se aproximam dEle pela fé. Aí você vai ver que não é uma questão de explicar, é uma questão de relacionar. É uma questão de você sentir a realidade dEle dentro de você mesmo. Mas, irmãos, vamos entender esse capítulo, porque existe um cenário aqui de caráter admirável. Se você estudar esse capítulo 11, você vai ver que o escritor desta magnífica epístola menciona 16 pessoas para tratar sobre a jornada da fé, o caminho da fé. Pessoas que talvez eu e você jamais poderíamos acreditar que elas estariam aqui. Pessoas simples, frágeis. Pessoas que talvez na nossa lista não estaria, mas está na de Deus. E por isso o Espírito Santo colocou aqui, como por exemplo, Sansão. Sansão está aqui. Raabe, aquela prostituta. Gideão, aquele homem que depois que foi tão vitorioso, fracassou na idolatria, mas ele está aqui. Por razões divinas, que nós não podemos explicar, eles estão aqui. Mas tem pessoas que nós achamos que eles deveriam estar aqui, de fato estão, como por exemplo, Abel, Enoque, Noé, Abraão, José, Moisés. Esses com certeza estariam na nossa lista. Mas quem colocaria Sansão? Quem colocaria Raabe? Por que o Espírito Santo colocou esses extremos? Porque o segredo não está nas pessoas. O segredo não está nas pessoas. O segredo está nesse dom divino, está na fé. A fé para qualquer um. Aquele que crê, pode ser Abraão, mas pode ser Raabe. Pode ser Moisés, mas pode ser também Sansão. É uma questão de crer. Isso é tudo, irmãos. Porque o segredo está nesta palavra. Esta palavra é o segredo para a nossa vida cristã. O segredo para a nossa vida cristã está nesta palavra, fé. Então vamos entender esse cenário admirável aqui.
vamos fazer uma análise da inter-relação circunstancial que está em torno desse versículo 6, aqui de Hebreus 11. Então, existe uma inter-relação circunstancial. Observe aí como que o Espírito Santo colocou esse texto. Então, veja, o Espírito Santo colocou aí esse versículo 6, mas ele antes, é isso que eu chamo aqui de inter-relação circunstancial. Ele colocou duas pessoas aí, e estudando essas duas pessoas, nós temos a chave para abrir esse versículo 6. Porque isto é que o Espírito nos dá. Por favor, veja comigo os versículos 4 e 5. Aqui nesses dois versículos nós vamos encontrar algo surpreendente acerca da fé. Porque o versículo 6 por si só já é profundo demais. Mas a necessidade desses dois versículos é importante porque eles têm a chave para nós abrir essa frase: sem fé é impossível agradar a Deus. O que significa agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, entre fé e agradar a Deus, existem algumas questões bem sérias e práticas. Esse impossível agradar a Deus, porque só é possível mediante a fé. Vamos ler os textos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente. Essa palavra, essa frase mais excelente, é maior em termos de qualidade, maior em termos de caráter, excedente sacrifício do que Caim. Pelo qual, observe essa outra frase, obteve testemunho. Nós vamos estudar essa frase, ela é muito importante. Ela não foi fielmente traduzida. E ela tem um significado glorioso, que vai revelar para nós o caráter da vida de fé de Abel, que talvez nós nunca havíamos estudado. Obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Esta palavra aqui, aprovação, e esta palavra, testemunho e aprovação, por incrível que pareça, irmãos, no original, elas são sinônimos. Aliás, me perdoe, deixa eu fazer uma correção. Aliás, essas duas palavras, elas são a mesma palavra. A mesma palavra. E, infelizmente, não foi traduzida de maneira correta, porque o texto vai adquirir um significado extraordinário. Aí diz, aprovação de Deus quanto às suas, quero que você sublinhe, ofertas, não oferta. Porque se você ler Gênesis 4, você vai ver uma oferta. Mas quando você lê Hebreus, você vai ver ofertas. Qual a diferença de oferta e ofertas? Irmãos, está claro. Lá em Gênesis 4, nós só ficamos sabendo que Abel ofereceu uma oferta. Mas aqui em Hebreus, nós descobrimos que ele ofereceu ofertas. Está vendo? Aí diz, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado o Senhor. Então observe aqui, Enoque, ele foi trasladado, ele foi levado, ele foi tomado. Mas antes da sua transladação, ele obteve testemunho. Essa palavra testemunho é a mesma palavra que nós encontramos aqui para aprovação, quando fala sobre Abel. Então, não é uma palavra comum. O Espírito Santo colocou algo muito especial. Existe um ponto significativo e vital que nós temos que capturar na leitura desses textos. Quando nós lemos esses dois textos, existe um ponto vital, um ponto importante, essencial, não pode ser perdido. Por favor, irmãos, permita-me colocar aqui de maneira bem didática para que a gente, aos poucos, vá compreendendo esses textos. Por favor, versículo 4. Diz que Abel ofereceu a Deus mais excelente, isto é, maior em termos de qualidade, superior em excelência. O sacrifício de Abel, ele era superior
em termos de qualidade, em termos de excelência, mais do que o sacrifício de Caim. O segundo ponto, pelo qual obteve testemunho. Aqui eu preciso colocar alguns pontos, para que nós venhamos entender este ponto, ou esta frase, por favor, pelo qual obteve testemunho. Irmãos, irmãs, observe isso aqui, a questão básica, é que ele obteve seu testemunho pela excelência, pela qualidade, pelo caráter do seu sacrifício. O sacrifício dele foi completamente diferente do sacrifício do seu irmão. Mas se você ler Gênesis capítulo 4, a única coisa que você vai ver é que o sacrifício dele tinha derramamento de sangue. Isso tinha a ver com as exigências das condições justas de Deus, tinha a ver com o próprio caráter de Deus. Mas é isso que você vai ver. Aqui tem algo mais, aqui vai nos mostrar algo mais. Observe, o sacrifício de Abel, diferentemente do sacrifício de Caim, tinha a ver com a mente e com o propósito de Deus. Esse é o segundo ponto que eu quero que você considere. Porque, irmãos, por favor, anote aí se você quiser ler, mas importante é você anotar. Gênesis capítulo 3, e o versículo 23, quando Adão e Eva pecaram, aí nesse versículo 23 de Gênesis 3, diz que Deus proveu vestimentas de peles de animais para eles, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Observe isto. Então, olhe, Deus, Ele sacrificou animais. Foi Deus que realizou o primeiro sacrifício. Então, animais inocentes foram mortos para que Adão e Eva tivessem a sua nudez coberta. Estão vendo? Esse versículo 23 de Gênesis 3 é muito importante, porque agora no capítulo 4, versículo 4, você vai ver que o sacrifício de Abel estava na mesma linha do caráter de Deus, na mesma linha da mente de Deus. Porque a ideia de sacrifício era justamente esta: cobrir. Se você olha todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram como que uma sombra, eles estavam apenas cobrindo, até que o verdadeiro sacrifício veio e tratou com todos os pecados passados, presente e futuro. Porque todos os sacrifícios tinham que apontar para um único sacrifício, e o único sacrifício que satisfaria as justas exigências de Deus era o sacrifício do seu Filho, aquele que derramou todo o seu sangue lá na cruz do Calvário. Então todo o sacrifício deveria apontar para aquela cruz. Então Abel era um homem de fé, porque ele viu a mente e o propósito de Deus. Por favor, a frase, obteve testemunho. Quando você estuda, como eu disse, todas as Bíblias, todas as versões que você puder encontrar, elas vão sempre dizer a mesma coisa. Todas as versões que eu pude ler, todas elas, eu posso dizer para vocês que li quase 10 versões, todas elas vai trazer esse mesmo sentido. Mas se você puder aprofundar um pouquinho mais, lá no original, você vai ver que essa palavra testemunho aqui é o vocábulo grego martureu, que traduzido é mártir. Isso tem algum significado? Muito, muito. Porque, irmãos, veja, o que é um mártir? É uma pessoa a quem se aplica a pena de morte por não renunciar à sua fé. Isso é um mártir. Se você puder ver, é alguém que sacrifica sua própria vida em favor da sua fé. Então nós temos aqui duas coisas. É uma pessoa a quem se aplica a pena de morte por não renunciar à sua fé. E em segundo lugar, é uma pessoa que sacrifica a sua própria vida por causa da sua fé. Então nós temos aqui duas descrições do que é mártir. E isso vai mostrando para nós algo sobre Abel que talvez nós nunca iríamos ver, se não é por causa dessa palavra. Porque do ponto de vista natural, Abel foi assassinado, mas do ponto de
vista espiritual, ele foi martirizado. Ele foi alguém que morreu por causa daquilo que ele creu. Estão entendendo? Ele não foi simplesmente uma vítima indefesa do ódio do seu irmão, mais do que isso. O que incomodava Caim não foi o sacrifício de Abel, o que incomodava Caim era a vida de Abel. Estão conseguindo ver, irmãos? Essa palavrinha aqui, ele obteve testemunho, isto é, ele obteve o caráter de um mártir, porque ele morreu por não renunciar à sua fé, ele creu, por isso que a Bíblia diz, pela fé Abel ofereceu o mais extraordinário sacrifício. Sabe por quê, irmãos? E quando ele oferecia seu sacrifício, ele cria, mas ele cria em quê? No vazio? Não, ele estava olhando para a frente, ele estava seguindo a mente, o propósito de Deus. Percebe, irmãos, esses patriarcas eram homens de grande visão espiritual. Você vê que a Bíblia fala de Abraão aqui no capítulo 11, diz que ele tinha a visão da Nova Jerusalém. Que visão é essa, irmãos? Se a Nova Jerusalém é a consumação máxima do propósito de Deus, é a consumação máxima da glória da obra do Filho, então imagine a visão que esse homem tinha, imagine a visão que Abel tinha. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Observe isso, o viver de Abel provocou a ira de Caim, e ele não renunciou à sua fé, ele seguiu, o seu viver em agradar a Deus foi o motivo que o levou a morrer, ele morreu por aquilo que ele creu. Então, se você não consegue ver isso, esse texto perde o sentido, porque nós vamos ver Abel apenas como sendo o primeiro homem assassinado na Bíblia, e o livro de Hebreus vai dizer que não, ele foi o primeiro mártir, ele foi o primeiro a morrer pela fé. O que esse capítulo vai nos mostrar, não é só o caminho da fé, é que essas pessoas, todas elas, viveram e morreram por aquilo que creram. Eles não desviaram o seu foco. Quando eles foram capturados pela fé, eles morreram pela fé. É isso que esse capítulo quer exaltar. Então, do ponto de vista natural, é um assassinato, mas do ponto de vista espiritual, é um mártir. Observe ainda, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Sabe essa palavra aprovação? É a mesma palavra, martureu, mártir. Então, observe, se você lê as versões aqui, a versão corrigida, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, a edição revista corrigida, dando Deus testemunho dos seus dons, não vai traduzir o sentido desta palavra. Agora, quando você examina esse termo aprovação, mártir, se você coloca aqui, o texto perde o sentido. Mas como que deveria ser traduzido? Da seguinte forma, sendo um mártir de Deus por causa das suas ofertas. Assim que o texto deveria ser traduzido. Sendo um mártir de Deus por causa das suas ofertas. Está vendo, irmãos? Esse texto deveria ter sido traduzido assim. Cria-se um peso maior, porque aqui você vê alguém que morreu por aquilo que ele creu. E a palavra ofertas aí, por favor, suas ofertas, veja, está no plural. Isso quer dizer que todos os seus sacrifícios, todas as suas ofertas, tinham essa natureza, tinha esse caráter. Foi por isso que ele morreu. Foi esta vida que agradou a Deus. Então você consegue entender o versículo 6, é impossível, sem fé é impossível agradar. Então não foi o único sacrifício que agradou, era a sua vida, a vida de Abel. E o seu sacrifício era a mesma coisa, apenas o sacrifício revelava o que ele era para Deus. Está vendo, irmãos? Você pensa que ele tinha uma vida espiritual vaga? Não, irmãos. A vida espiritual de Abel era uma vida muito profunda. Nós não sabemos precisar quanto tempo ele viveu, mas uma coisa nós sabemos, que a vida dele foi caracterizada por um homem que agradou a Deus, alguém que teve fé. Aqui você vê a primeira menção de um homem que teve fé, foi Abel. E aqui você vai ver que a vida dele era caracterizada por suas ofertas. É isto que a Bíblia diz, Abel viveu uma vida de ofertas. Ofertas
mas quando a Bíblia vai relatar esse Hebreus, vai dizer que foi dele que Deus se agradou. Sabe por que Deus agradava das suas ofertas? Porque as ofertas eram um reflexo da vida dele. Deus não separava o ofertante da oferta. Deus só agradava da oferta por causa do ofertante. Porque os olhos de Deus não estavam sobre o sangue que estava sendo derramado, mas aquele que entregava a oferta. Está vendo, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que até hoje o sacrifício de Abel fala. Por quê? Porque fala de uma vida que agradou a Deus, uma vida de fé. A vida de fé é a vida que agrada a Deus. É isso que Abel tem a nos ensinar. Você quer entender por que o sacrifício de Abel fala? Em muitos aspectos, porque ele aponta para o sacrifício de Cristo. No sentido prático em relação a nós, uma vida de fé é uma vida que agrada a Deus. Observe isso com muito cuidado. Agora, versículo 5. Quero colocar 2 pontos aqui. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, ele foi trasladado, ele foi tomado, ele foi levado. Pela fé. Mas, irmãos, eu quero que você observe algo muito interessante aqui. Porque diz que ele foi trasladado. Versículo 5. Para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladou. E antes disso, eu quero que você observe isso, aqui está a chave do texto, antes da sua trasladação, olhe bem, pela fé, Enoque foi trasladado. Mas eu quero que você observe que antes de ser trasladado, olha o que diz o texto, irmãos. Teve testemunho de haver agradado a Deus. Olhe mais uma vez a palavra Marte. Ele também foi um Marte. O que quer dizer um Marte? Não é só uma pessoa que morre em função da sua fé, mas aquele que não renuncia à sua fé. Aquele que está disposto a viver ou a morrer pela sua fé. Está vendo, irmãos? Muitas vezes, se falar que nós temos que morrer pela nossa fé, aí, irmãos, nós vamos tentar negociar com Deus uma alternativa mais fácil para a vida cristã. Então, que tipo de vida cristã é esta? Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe por que Paulo não tinha medo de morrer? Porque Cristo era o seu viver. Por favor, observe isso. Aqui nós temos algo muito glorioso sobre a vida de Enoque. Olhe bem, pela fé Enoque foi trasladado. Qual era o segredo da fé deste homem? Para nós sabermos o segredo da fé de Enoque, nós temos que ler Gênesis capítulo 5 e o versículo 24. Aqui você vai saber o segredo da fé de Enoque. Diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Veja isso. Deus para si o tomou. Ele foi alguém que andou com Deus. Como foi que Enoque agradou a Deus? Qual era a explicação para a fé de Enoque? Ele foi alguém que andou com Deus. Irmãos, isso é elevado demais. Porque vida cristã de fé é uma vida que anda com Deus. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Então o que significa andar por fé? Andar por fé é andar com Deus. Segundo aos Coríntios 5:7, andar com Deus. Estão vendo? Isto é o que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como foi que Abel agradou a Deus? Sendo um mártir, aquele que estava disposto a oferecer sua vida como oferta, como sacrifício para Deus, a ponto de provocar a ira do seu irmão. Por mais que o seu irmão o odiava, ele continuava a oferecer sacrifícios para Deus. Deus pediu um sacrifício, ele ofereceu um sacrifício. Deus agradou do sacrifício de Abel, não agradou do sacrifício de Caim, porque o sacrifício de Abel apontava para a mente e para o propósito de Deus, apontava para o alvo maior do coração de Deus, que era aquela cruz na qual um dia o seu filho seria oferecido por nós. Mas o sacrifício de Caim falava da sua própria carne, do seu próprio suor, da sua própria força, da sua própria vida natural.
Ele foi alguém que agradou a Deus. Aqui nós temos um outro homem que agradou a Deus porque andou com Deus. Queridos irmãos, irmãs, olhe para isto. Enoque andou com Deus e já não era. Olha essa frase. Ele já não era. Deus o tomou para si. Agora o segundo ponto. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Mais uma vez, um Marte. Marte não é somente aquele que morre por não renunciar à sua fé, mas também aquele que sacrifica a própria vida, em razão da sua fé. Então, Enoque foi alguém que viveu, mas ele não viveu para si. Veja que a Bíblia diz, já não era. O que quer dizer isto? Isso corrobora muito bem com o segundo sentido daquilo que é ser um Marte. É aquele que não viveu para si. Qual era o segredo do andar de Enoque? Qual era a característica da fé de Enoque? A fé de Enoque se caracterizava por um homem que não viveu para si. Isso é vida de fé, irmãos. Se você vive para você, se a sua vida está no centro, se o foco é você, então você não vive por fé, você vive uma fantasia religiosa. Fantasia religiosa não é fé. Irmãos, não há uma palavra que nos perscrute mais do que esta, fé. Fé é a palavra mais perscrutadora que nós temos na nossa vida cristã. Essa palavra, ela nos investiga, essa palavra nos questiona, essa palavra nos interroga, essa palavra mexe conosco. Estão vendo, irmãos? Fé. E qual a característica da fé de Enoque? Alguém que não viveu para si. Alguém que teve a coragem de renunciar a si mesmo. Ele renunciou a si mesmo. Irmãos, irmãs, por favor, queria que você juntasse esses dois textos. Primeiro, Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Vamos ver só a parte final desse texto. Então você vai ler também Hebreus 11:5. Veja esses dois textos de maneira paralela. Olha a última frase, Gênesis 5:24. E já não era, porque Deus o tomou para si. Hebreus 11:5. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Está vendo aqui? Esses dois textos colocados juntos. E já não era, Deus o tomou para si. E não foi achado, Deus o trasladara. Está vendo aí os dois textos? Ele já não era. Aquilo que está em Gálatas 2:20, Paulo diz, não vivo eu. Olhe bem, não vivo eu, Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, olha aí o que diz, vivo pela fé. Corrobora ou não, irmãos? Claro. Podemos colocar esse Gálatas 2:20 como uma moldura desses dois textos aqui. Gênesis 5:24 e Hebreus 11:5. Vamos colocá-los como um quadro. E Gálatas 2:20 como uma moldura. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Já não era. E esse viver que agora vivo, vivo pela fé. E já não era, é o segredo de viver pela fé. Este é o sentido de Marte. Alguém que renunciou sua própria vida. Irmãos, quão dificuldade, ou quão difícil, tem sido para muitos esta realidade espiritual. Chegar ao fim de nós mesmos. Como o Senhor disse para Pedro, Pedro, vai chegar o tempo em que alguém vai ter que te tomar pela mão para poder te guiar. Vai chegar o momento em que você vai se tornar mais dependente. Quando o Senhor falou para Pedro isso, ele estava muito na carne, muito cheio de si mesmo. Meus irmãos, nós precisamos entender o que é a vida cristã. A vida cristã é vida de fé, não é vida de fantasia, como muitos têm procurado viver. É vida de realidade espiritual. Permita-me resumir tudo isso em proposições. Vamos pelo menos aqui ver tudo isso em proposições, para que a gente possa, de maneira bem didática, ganhar mais sobre todos esses textos. Vamos fazer essas aplicações espirituais. Vamos à primeira proposição. Veja,
Primeira proposição, podemos colocar aqui como uma proposição fundamental, proposição geral. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a proposição fundamental. É impossível viver uma vida cristã sem fé. É impossível viver uma vida cristã e se relacionar com Deus sem fé. A fé é a base para toda a realidade cristã. A fé é a base para todas as evidências espirituais. A fé é a base para toda a realidade espiritual. Veja o versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza, é a substância, é a evidência de todos os fatos. Não podemos nunca, irmãos, ignorar esta palavra, porque esta é a chave que abre a nossa vida cristã. Esta é a razão que dá sentido à nossa vida cristã. Como que nós podemos falar de Deus? Como podemos falar que o Espírito Santo habita em nós? Como nós podemos falar no novo céu, na nova terra? Como nós podemos falar na volta do nosso Senhor? Como nós podemos falar de todas essas verdades espirituais se não temos fé? E podemos, irmãos, com a nossa mente produzir isso. Isso vira fantasia. Deus vira fantasia, o Senhor Jesus vira fantasia, a obra da cruz vira fantasia, e essa fantasia até nos faz chorar. A gente chora em torno dessa fantasia, a gente cria até expectativa em torno dessa fantasia, mas a nossa vida, o nosso andar, contradiz aquilo que nós afirmamos. Estão entendendo? Porque é muito fácil você falar de Deus. Deus é o Pai, Deus é o Criador, é o meu Pai, eu oro a Ele, eu falo com Ele. Jesus é o seu Filho que foi encarnado, morreu por mim lá na cruz do Calvário, está à destra do Pai, e aí Ele enviou o seu Espírito, o Espírito veio e me habitou, o Espírito Santo está aqui, e eu tenho uma viva esperança que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para me buscar, e eu vou viver com Ele eternamente. Isso tudo que é verdade pode se tornar fantasia, porque a minha realidade de vida contradiz tudo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar por fé. Andar por fé. Isto é, fé é conduta. Está vendo, irmãos? Fé é atitude. Você pode chorar com todas essas verdades, você pode se sentir profundamente quebrantado quando você fala de Jesus. É uma fantasia, a mente produz tudo isso. A emoção, ela pode fantasiar tudo isso. Você já viu pessoas assistir filme e chorar? Às vezes filme que não é verdade, mas tem uma mensagem fantasiosa. Pessoas ficam profundamente tocadas quando vê um filme. Assisti um filme que mexeu com a minha vida. Outros dizem assim, acredito que assisti o filme e nem dormi. Fica impressionada. A mente fantasia tudo isso. E você pode ficar completamente empolgado com essa fantasia religiosa e não de realidade espiritual. Porque talvez muitos não estão dispostos nem a morrer, muito menos a viver, por causa dessa mensagem. Por isso que a Bíblia fala sobre o combate da fé. Paulo diz assim, olha, combati o bom combate, acabei a carreira. Aí ele diz uma frase linda, guardei a fé. E alguém pergunta assim, por que Paulo guardou a fé? Porque o que ele mais ia precisar naquela hora era da fé. Porque para morrer tem que ter fé. Paulo estava morrendo. E sabe qual a coisa que ele mais precisava naquela hora? Da fé. Para poder morrer. Entende, irmãos? Esta é a coroação do nosso grande combate, a fé. Sem ela, você vai correr a carreira e não vai alcançar nada. Você vai correr a carreira de maneira vã. Você está vivendo a vida cristã de maneira vã. Qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa nos rouba. Entende? Alguém me perguntou assim, Luiz, você sabe que provavelmente a Copa do Mundo do ano que vem, os horários do jogo vai ser no momento da reunião. E se tiver a decisão do Brasil na hora do culto, irmãos, vamos ter o culto. Mas aí os irmãos não vêm, isso aí é a fé de cada um, irmãos. No momento que uma bola de futebol vale mais do que o Senhor Jesus para mim, minha fé é um lixo. Entende?
Esses dias teve um jogo aqui, eu acho que era porque teve muitas coincidências, né? E coincidiu que muitos irmãos estavam trabalhando, estudando, com muitos afazeres e viajando e não puderam vir. É isso que eu quero crer. Mas, do contrário, esses irmãos que deixaram a reunião para poder assistir o jogo de futebol, a fé deles, para mim, irmãos, é uma coisa muito vulgar, religiosa, sem sentido algum. Como que eu vou deixar o meu Senhor, a sua mesa, o culto a Ele, em troco de um futebol que não tem nada a ver com a minha vida, com o meu relacionamento com Ele? Irmãos, talvez para nós o que Judas fez, foi algo muito grave. Ele vendeu o Senhor por aquelas moedas de prata, 30 peças de prata. Irmãos, tem gente que está vendendo, negando o Senhor por muito menos. Muito menos. Tem muitos cristãos que a fé de Judas está muito, se você for colocar, acima deles. Para Judas, Jesus valia 30 peças de prata. Para muitos cristãos, Jesus não vale nada. É um objeto religioso de uma fé fantasiosa. Então, que vida cristã é essa? Eu queria, irmãos, que vocês, todos nós, pudéssemos ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, questiona a minha fé. Será que eu creio em Ti mesmo? Será que eu estou sendo um padrão de fé para os meus filhos, para as pessoas, na minha vida? Irmãos, nós vamos viver momentos difíceis nessa terra ainda. Nós vamos viver momentos de grandes lutas, de grandes dificuldades. E só existe uma coisa, irmãos, como diz a Bíblia: essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Como que nós podemos proclamar esse evangelho se nós não temos o andar pela fé? Se o nosso relacionamento com Deus ainda está em torno de coisas materiais? Como? A grande tragédia da vida cristã é justamente esta. Por que alguns estão apostatando da fé, estão desviando da fé? Sabe por quê? Porque para eles a fé é simplesmente uma substância religiosa e não uma realidade espiritual. Entende, irmãos? Quando você estuda a vida de pessoas que realmente viveram com o Senhor, uma vida de fé, você vai ver que nós precisamos ir aos pés santos do Senhor e dizer: Senhor, será que realmente eu creio em Ti? Será que eu creio em Ti? Estamos vivendo um mundo onde a incredulidade, à medida que a iniquidade vai avançando, a fé vai diminuindo. Nós nunca vivemos um tempo, espiritualmente falando, como o tempo que estamos vivendo. No último estudo eu disse algo para vocês, que aquele período chamado a Idade das Trevas, que vai do ano 500 até o ano 1700, esse período chamado na história da igreja a Idade das Trevas, foi um período conhecido pelas mais terríveis depravações da igreja, um período de densas trevas, de ignorância espiritual. Esse foi o período conhecido como a Idade das Trevas. O período que nós estamos vivendo hoje é muito pior. Muito pior. Então, irmãos, só uma coisa poderá nos ajudar a vencer nesse tempo: a fé. É você saber que quando você ora, você está tocando o trono de Deus. Quando você lê esta palavra, você está tocando algo vivo e real e verdadeiro. Nossas lutas são travadas dia e noite, em todas as áreas, em todos os lugares e a todo tempo. Nós guerreamos e somos atacados por um inimigo que ele não nos dá trégua. Quando você pensa assim: acabei de vencer uma, ele já está com outras preparadas contra você. Como você vai vencer? Olha a armadura espiritual que Paulo dispõe para nós em Efésios capítulo 6. O escudo da fé, com o qual podeis aplacar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é um escudo, irmãos. Veja, se a gente for falar sobre fé, a gente passa a noite toda falando sobre essa palavra tão rica na Bíblia. E não é uma palavra para os gigantes, como poderíamos dizer aqui de Abraão, de Moisés, de José, de Jacó, mas também de pessoas que nós julgamos tão pequenas, tão frágeis, como Raabe, como Sansão.
pessoas que pecaram, falharam, mas que a fé os fez vitoriosos. Então, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a primeira proposição. A segunda proposição, a vida de fé, ela é caracterizada por uma vida de consagração. É o que aprendemos sobre Abel. A vida de fé é uma vida de consagração. O que é consagração, irmãos? Consagração não é você entregar algo da sua vida a Deus. Consagração é você entregar toda a sua vida a Deus. Entende? Tudo que você tem, tudo que você é, você entrega a Deus. Irmãos, se a gente for olhar o aspecto espiritual da experiência de Abel naquele sacrifício, por isso que o sacrifício de Abel fala tanto hoje, porque existe muito conteúdo profundo naquele sacrifício. Mas vamos olhar o conteúdo no aspecto pessoal. Vamos olhar o sacrifício de Abel no aspecto pessoal. Quando aquele sangue estava sendo derramado ali tinha um aspecto pessoal também. É como se Abel estivesse dizendo para Deus: eu não estou te dando como Caim, eu não estou te dando fruto da minha terra, eu estou te dando toda a minha vida. Como eu disse, irmão, esse é o aspecto pessoal. O conteúdo do sacrifício de Abel é muito profundo. E esse ponto eu chamo de ponto subsidiário. Ele não é o ponto preponderante. Ele não é um aspecto preponderante. Mas ele estava dizendo para Deus: eu estou te dando tudo. Vida de fé é vida de consagração. Por que nós temos dificuldade de consagrar a nossa vida? Irmãos, vamos começar com coisas pequenas, por favor. Vamos começar com coisas pequenas. Coisas pequenas. Porque eu acho que nós ficamos com medo de pecar nas coisas grandes e não vemos quantas quedas nós damos durante todo o dia nas coisas pequenas. Palavra. Qual foi o último mês que você pegou a palavra para ler? Sério, irmãos? Talvez tenha irmãos aqui que já faz meses que ele não tem coragem de abrir a Bíblia de maneira espiritual. Não é para ler o texto, para lavar. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia para lavar a consciência. A gente quer que fosse uma bucha de sabão para lavar a consciência. Você está vendo, Deus? Depois o senhor ainda fala que usa irmão para dizer que não lê a Bíblia. Então hoje eu já li, já lavei minha consciência. Não, irmãos. É você ler como palavra de Deus. Ler e dizer: Senhor, fala comigo para que eu possa falar contigo. Fala comigo, ensina-me, mostra-me onde eu estou falhando. Se eu quero crescer, não é no conhecimento intelectual, mas eu quero ler essa palavra para que ela seja vida e venha mostrar as mazelas que existem dentro de mim, para que eu possa ter disposição de cair aos teus pés, e encontrar a tua misericórdia, a tua graça e socorro presente para mim. Eu quero ler essa Bíblia, é para ter um relacionamento contigo. É isso, irmãos, esse tipo de leitura. Qual foi a última vez? Comece a checar por aí. Comece a checar. Então, irmãos, vamos para as coisas simples, coisas básicas, do nosso dia a dia. Oração. Não é aquela oração para dormir que a gente já vai com sono para a cama e o amém vem primeiro. Não. Aquela oração onde você pode sentir o seu coração se derramar e você é capaz de escutar Deus falando nos seus ouvidos. E não é um monólogo, é um diálogo, onde você adquire o hábito de aprender a ouvir Deus quando você ora. Não é oração onde Deus fica lá do outro lado do balcão para te ouvir, não. Mas quando você é capaz de andar, sentir que você está transpassando Ele, mas Ele também está te transpassando. É isso, irmãos. Porque nós temos tantas necessidades pessoais, familiares, na vida cristã, no trabalho, em tantas coisas, irmãos. Aí você pensa: irmão, mas aí eu vou ficar um pedinte. Não é por isso. Não é para ficar pedindo para Deus resolver todos os seus problemas, mas com a medida que você ora, Deus vai te dando luz sobre todas as coisas as quais você tem que orar. Onde é que está tendo uma armadilha lá no seu trabalho? Onde é que existe um problema sério no seu casamento, que você é o causador e você não está vendo? Onde é que você está errando com o seu filho? Percebe, irmãos? Aí você vê que a oração ela tem um caráter disciplinador, um caráter didático. É como o pai pegando na mão do filho para mostrar o caminho. É assim que Deus faz conosco na oração. Não é aquela coisa religiosa, é relacionamento. Entende? Irmãos, pega as coisas simples. As coisas simples. E veja quanto tempo é gasto com filme, com novela,
com futebol, com tanta coisa fútil. Veja, irmãos, veja quanto tempo nós gastamos com essas coisas. Eu pergunto, será que isso é de fé? Será que estilo de vida mundana é a vida de fé que nós somos chamados a viver? Será que nós estamos preparando a nossa vida? Será que nós temos tornado a nossa vida um canal para apressar a vinda do nosso Senhor Jesus? Ou nós estamos com a nossa vida totalmente enterrada nessa terra? E quando nós falamos Maranata, Maranata, algo que o Senhor nos falou aqui na segunda-feira, eu quero repetir. Eu faço essa oração, fazia. E muitos irmãos também faziam. A gente fica falando, Senhor, volta, volta, vem logo. Não, irmãos, não pede para o Senhor vir logo, não. Pelo amor de Deus, se você tem bom senso. Ele não pode vir agora. Imagina se ele vir agora. Nós estamos perdidos, irmãos. Será que nós vamos comparecer diante dele? Imagina muitos dos nossos irmãos aqui. Imagine. Olha os filhos, nossos filhos. Muitos dos nossos cônjuges. Imagine nossa vida. Você está achando que você vai chegar lá de peito aberto? Olha o que a Bíblia diz lá na primeira carta de João. Nós não podemos chegar envergonhados diante dele naquele dia. Está vendo? Nós podemos chegar naquele dia completamente envergonhados. Quando nós estivermos diante dele, irmãos, vamos sentir vergonha. Uma vergonha profunda que vai doer ao nosso interior. Está vendo, irmãos? Observe isso. Então não é dizer, Senhor, eu não quero que o Senhor volte agora. Eu quero primeiro, eu quero amar a tua vinda. Mas, Senhor, envia um avivamento ao teu povo nesse tempo. Restaura a tua igreja. Restaura a nossa vida de comunhão, a oração. Restaure, Senhor, dá-nos uma vida de santidade. Dá-nos uma vida de consagração. Então, vida de fé, irmãos, é vida de consagração. A terceira proposição, nossa vida de fé, nosso serviço ao Senhor, deve ser uma única oferta diante dEle. Então, escute, o que você faz para o Senhor, e o que você é para o Senhor, deve ser a mesma coisa. Porque você pode fazer coisas para o Senhor. Você pode entregar a sua oferta, você pode entregar o seu serviço. Os irmãos que têm cargo da palavra, podem vir aqui entregar a palavra. Os que adoram o Senhor, podem entregar a adoração. Ou mesmo quando nós entregamos nossas ofertas alçadas. Eu quero te falar que existe algo nisso. Deus só recebe aquilo que Ele recebeu de Abel. A oferta e o ofertante têm que ter o mesmo caráter. Se o meu caráter, se a minha disposição, se a minha consagração ao Senhor não tem motivações puras, não importa o que eu faço, porque para Deus tem o mesmo caráter, procede de uma fonte incorreta, suja, imunda. Então isso significa que para Deus não é aceitável. Você pode até entregar, mas Deus não aceita. Essa terceira proposição é muito séria. Nossa vida de fé e nosso serviço ao Senhor deve ser uma única coisa. Quer dizer, nossa vida de fé e o que fazemos tem que ter a mesma procedência, caráter e natureza. A quarta proposição, viver pela fé, é ter a disposição de um Marte. Está vendo? É ter a disposição de um Marte. Isto é, aceitar a morte e jamais renunciar à sua fé. Ou, se não, sacrificar sua própria vida, como fez. Por um lado, nós temos um que morreu pela sua fé, mas por outro lado, nós tivemos um que andou pela fé e não renunciou à sua fé, ele negou a si mesmo. Por um lado, nós temos Abel, que abriu mão da sua vida, ele morreu pela sua fé. Por outro lado, nós temos Enoque, que já não foi achado, que chegou ao fim de si mesmo, já não vivia mais para si mesmo, totalmente para o Senhor. Esta é a natureza, esse é o caráter de um mártir, isso é viver pela fé. Mais ainda, a quinta proposição, viver uma vida de fé, é viver em absoluta entrega total a Deus. Mais ainda, viver, a sexta proposição, viver pela fé é andar com Deus, e andar com Deus é o segredo da fé na sua expressão prática. Andar com Deus, que frase poderosa é esta, que frase profunda é esta. E por último, a sétima proposição, a marca visível de uma pessoa
que vive uma vida de fé é quando ele não vive mais para si. Essa é a característica visível. Alguém que não vive para ele mesmo. É alguém que vive uma vida de fé. Então, quando Paulo diz para Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, aí nós temos aqui na fé. Significa, irmãos, fé em todo sentido, em todas as instâncias, esferas que nós podemos ver hoje. Como esses dois grandes homens que nós temos na história do povo de Deus, Abel e Enoque, dois exemplos de fé, que o Espírito Santo está nos falando, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos ter uma vida de fé como sendo um padrão, isso aqui é para todos, não é só para Timóteo, nós temos que ter uma fé que se torne um exemplo, um modelo para outros. Então, irmãos, considere esta palavra, leve esta palavra aos pés do Senhor. Eu creio que todos nós precisamos fazer isto, e que o Espírito de Deus nos ajude. Amém.